lá então, né? Para muitas pessoas, férias, gente, são sinônimos, né, de constipação intestinal, popularmente conhecida por prisão de ventre. Eu tenho certeza que uma vez na vida você já falou, tô com prisão de ventre. Pois é mais conhecida como prisão de ventre, mas é chamada aí de constipação intestinal. E essa mudança aí no funcionamento do intestino pode, né, ter diferentes razões, como a dificuldade de ir ao banheiro fora de casa. Quando você vai viajar, você fica aí sem conseguir ir ao banheiro, tradicionalmente falando, sem conseguir fazer o cocô? Pois é, saiba que isso é perigoso, tá? A ingestão, né, de menos água e fibras, a não realização de exercícios físicos, tudo isso aí tá ligado à constipação intestinal. Estima-se que entre 20 e 30% dos brasileiros sofram com constipação, sendo a maioria aí, olha, mulheres e idosos. Para muitos, esse é um assunto delicado, para outros ainda um tabu, tem gente que prefere nem falar sobre isso, mas para a doutora Maria Júlia Segantini é um tema tratado de forma leve e até com muito humor. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a nossa conexão com a doutora Maria Júlia é pela internet. Seja muito bem-vinda aqui ao Fala Minas, doutora. Oi, Lúcia, é um prazer estar aqui com vocês no Fala Minas, a convite de vocês e, obviamente, da sociedade. Muito obrigada por me receberem. Claro, e vamos falar, né, sobre esse tema que ainda para muitos preferem não falar, tem vergonha de falar, olha, eu preciso ir ao banheiro quando tá fora de casa, vai viajar, fica com vergonha. É um assunto que não precisa ter vergonha, porque todo mundo passa, né? Pois é. Minha avó falava, não arreia o papa que esse serviço não faça. Então, a gente precisa prestar atenção e normalizar a evacuação. Ô doutor, e aí, né? Quais são os perigos, né? Quando a gente fala em constipação intestinal, a famosa prisão de ventre, quais são os perigos daquela pessoa que vai sair de casa, vai viajar um final de semana e fica o final de semana inteiro sem conseguir ir ao banheiro? Isso traz risco também para a saúde, né? Com certeza. A evacuação é um processo fisiológico natural, né? E ela precisa acontecer de forma saudável. Então, o que a gente indica como coloproctologista? Ingestão de fibras, né? Água também, que é muito importante. E é isso que acaba ficando deficiente quando a gente faz uma viagem, né? Acaba ficando muitas horas no voo. Então, bebe pouca água para não ir ao banheiro, por exemplo. Ou deixa de se alimentar da forma adequada, de ingerir fibras adequadamente durante um período fora de casa. Então, é importante prestar muita atenção na alimentação e na hidratação. Muita água, principalmente agora nesses dias quentes, né? Tenho certeza que a gente tem que estar atento, não beber água somente quando o corpo está pedindo, né? Quando a gente já está com sede. É hidratar o corpo ali gradativamente durante todo o dia, né, doutora? Com certeza. Porque senão aí a gente passa pela situação, né, da constipação. E existem muitos riscos relacionados com a constipação, né? Ferimentos na região anal, surgimento de hemorroidas, por exemplo, durante um esforço evacuatório frequente, né? A dor abdominal, o desconforto, aquela sensação de distensão, de inchaço, a gente não cabe direitinho na roupa, né? Então, é muito importante a gente ter esse hábito de evacuar bem, né? E aí, já que é um hábito, né, que teria que ser, né, um hábito ali diário, quantos dias, né, é aconselhado para quem não está acostumado, né, vai viajar, ficar sem ir ao banheiro aí, por quantos dias já passa do que é considerado normal, do que já pode trazer risco à saúde aí, doutora? A gente considera constipação, né, quando existe esforço evacuatório, né? Fezes muito calibrosas e quando a gente evacua menos de 3 a 4 vezes por semana, tá? Então, assim, às vezes a pessoa evacua todos os dias, mas faz um esforço fenomenal para eliminar as fezes. Isso também é constipação. Então, quando a gente sai de casa,
ficou ali, o seu habitual é evacuar todos os dias, ficou 2, 3 dias sem, já é importante se preocupar e caprichar nas fibras, caprichar na água, para ver se o intestino funciona por si só, né? E caso contrário, eventualmente a gente inicia aí um laxantezinho leve, ou até mesmo leva um suplemento de fibras, ou um laxante leve durante uma viagem, se você já sabe que passa por esse problema, quando tira o seu intestino da sua rotina. E aí eu queria que você falasse, né? Essa constipação, esse não ir ao banheiro também influencia muito no nosso humor, né? Eu acredito que tem relação direta com o nosso humor. Quanto mais a gente fica sem ir ao banheiro, a gente vai ficando mais irritada, né? Nossa, com certeza. E é muito mais comum, né? Como você mesmo pontuou no início da nossa apresentação aqui, né? É muito mais comum em mulheres e em idosos. E os motivos estão relacionados aí aos nossos hormônios, né? Os hormônios femininos deixam o intestino um pouco mais lentificado. Isso é natural, então é mais comum que a mulher tenha mais dificuldade realmente de evacuar. E idosos por conta de esquecer de tomar água, né? Então, é bem importante a gente pensar nessas condutas básicas de se alimentar bem e tomar bastante líquido. E eu fico, né, eu sempre falo que água, ela é fundamental, eu acho que ela é o combustível de qualquer pessoa. Eu não consigo entender aquelas pessoas que falam assim, mas eu não gosto de água. Como não, cara pálida, né? Porque a água, ela vai botar a gente para fazer o que a gente precisa. A gente vai acordar bem, a gente vai ficar com a pele boa, unhas vão crescer melhor, o cabelo vai ficar melhor, o nosso humor vai melhorar e até o cocô vai sair da forma mais adequada, a gente não vai sofrer. Por isso que é importante a gente bater sempre nessa tecla e eu acredito que a água seja fundamental, ainda mais no inverno, né, doutora? Porque é aí que as pessoas deixam de tomar água, acham que não tá com sede. A temperatura baixa, né? E aí você acaba esquecendo, porque não dá aquela sede propriamente, né? Mas é muito importante estar sempre recordando da sua garrafinha, né? E para quem tem dificuldade realmente de tomar água, eu falo para fazer chá, né? Chá de camomila, chá de erva cidreira, qual você gosta, né? E deixa esse chá geladinho na geladeira para ver se com isso você consegue aumentar a ingestão de líquido, né? Então, existem formas da gente se ajustar aí com essa ingestão hídrica, né? E o cálculo não é aqueles 2 litros, né, tradicionais 2 litros por dia. O cálculo é feito por quilo, tá? A gente costuma falar entre 30 e 40 ml por quilo por dia, né? Então, um paciente um pouco mais pesado precisa de mais líquido, mais leve precisa de um pouco menos, né? Olha, doutora, e tem pergunta chegando aqui pra gente, né? Quais são boa. as fibras aí, né, que são mais indicadas, né? Quais fibras são boas aí pra gente poder ingerir, para poder facilitar aí essa nossa evacuação? Bom, eu sempre indico fontes naturais de fibras, né? Então, aveia, chia, linhaça, granola, né? Que são elementos que a gente adquire no mercado mesmo, né? E quando o paciente, mesmo assim, tem muita dificuldade em ingerir, porque não gosta do sabor, existem alguns suplementos prescritos mesmo, como, por exemplo, o Psyllium, né? Então, existem algumas medicações em que a gente consegue fazer justamente essa suplementação, porque nós precisamos entre 25 a 35 gramas de fibras por dia. Se você fizer o cálculo da sua dieta, é bem difícil a gente chegar nisso daí, sabe? Com a alimentação habitual. Então, é muito importante fazer esse cálculo, e aí, às vezes, até oriento um nutricionista em conjunto, né? E fazer essa suplementação. Fernanda de Montes Claros também está participando aqui com a gente. Ela quer saber, e aí você já deu essa dica dos alimentos, né, que ajudam. Ela quer saber quais alimentos podem atrapalhar o funcionamento do nosso intestino. Bom, geralmente os carboidratos simples,
tá? Então a gente vai falar das massas, arroz branco, né? Farinha, pão, bolo, porque eles são naturalmente mais constipantes, né? E carne vermelha em excesso. Isso também atrapalha o funcionamento do intestino. Ah, mas eu tenho que suspender? Não, não precisa suspender. É uma questão de equilibrar a dieta. Isso é muito importante, porque senão o pessoal vai falar, não, mas eu ouvi lá a doutora falando lá no Fala Minas que eu tenho que parar de comer carne vermelha, porque, né, assim eu vou conseguir ir ao banheiro. Não é assim, né, doutora? Tudo em equilíbrio, né? Se a gente quer consumir, tem que ser equilíbrio. E aí vem de encontro com uma outra pergunta aqui também. Regina de Eloy Mendes, que é a cidadezinha vizinha aqui de Varginha, está perguntando aqui, e aí eu acho que também entra no equilíbrio. Por que que quando bebemos cerveja, a gente acaba indo mais vezes ao banheiro? Ah, é porque aí a gente vai falar de situações irritativas para o intestino, né? Porque a cerveja também é um carboidrato, né? Cada latinha de cerveja equivale aí a um pãozinho francês, né? Por isso que quando a gente bebe muito, fica com aquela barriguinha de chope, né? Mas aí a gente está falando de situações irritativas por conta do álcool, né? Dos condimentos que vão para produzir a cerveja, né? Aí é outra situação. Por isso que às vezes dá essa diarreia, esse descompasso intestinal quando a gente passa um pouco do limite na cervejinha. E aí eu acredito que junto com a cerveja é bom ela tomar um pouquinho de água também, né? Beber um copo de cerveja, bebe um copo de água e vai equilibrando, que eu acredito que o intestino, o estômago, o corpo em si vai sofrer menos, principalmente o fígado, né, doutora? Com certeza. Porque muito se fala, mas a cerveja, o álcool é diurético. Na verdade, não é que é diurético, é que a gente perde muito mais líquido quando estamos sob efeito do álcool, porque ele inibe alguns hormônios que são importantes para a gente reter justamente a água. Então, a gente perde muito mais água quando bebe. Não é a cerveja só que vai embora, vai a nossa água normal mesmo. Então, é bom intercalar, né, o álcool com a água, né? Se não for possível, claro, suspender. Não estou aqui prescrevendo cerveja para ninguém, hein? Por favor, né? A gente tá falando de equilíbrio, né? A pessoa também não vai deixar de tomar a cervejinha dela, mas também não precisa exagerar. A gente já tá indicando, recomendando para ela tomar com um copinho de água junto ali. Então, né, para amenizar o calor, eu acho que tá tudo bem, né? Não vamos... Doutora, tem outra participação aqui. Mariana de Varginha tá perguntando o seguinte. Na verdade, ela tá falando, né? Já fiz dieta cetogênica e acabei ficando com o intestino preso. Por que que isso acontece? Na época, ela teve que acabar comendo, né, carboidrato para conseguir voltar a ir ao banheiro. Então, a dieta cetogênica, por que que ela vai, né, deixou aí a Mariana com o intestino preso? É porque aí a gente retorna nessa parte do equilíbrio, né? Nós fomos preparados para comer todos os tipos de alimentos. Nós somos onívoros, né? Então nós podemos comer de tudo. E a gente precisa manter esse equilíbrio. Se a gente não equilibra o carboidrato, a proteína, a gordura boa, a gordura também faz parte, o intestino sofre, né? Principalmente pela alteração da nossa microbiota. Então, muitas vezes a gente capricha muito num tipo de dieta, muda um pouco a flora intestinal, as bactérias não gostam muito do que está entrando e isso pode mudar também o descompasso ali, né? Então, a gente volta aí nessa parte justamente do equilíbrio, né? Não existe nenhuma dieta que seja um verdadeiro milagre para a gente perder peso. O que existe é a gente equilibrar todos os tipos de nutrientes que entram para a gente não perder e manter o funcionamento também, é claro, do intestino. Isso é muito importante, né? A gente tem que entender que a dieta, dependendo da situação, se for alguma indicação médica, é importante a gente seguir. Agora, jamais, né, em hipótese alguma, eu tenho certeza que a doutora vai concordar comigo, seguir dieta de internet, seguir dieta de famosa. Isso jamais, até porque cada pessoa é um indivíduo, ele tem ali as suas necessidades, né, individuais. Isso já mostra bem, né, doutora? Com certeza. Eventualmente a gente se depara, né, com pessoas que, mas eu segui a dieta de um artista tal e achei que ia dar certo.
é o individualismo mesmo, né? Como você mesmo pontuou. Cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma comorbidade diferente, tem uma rotina diferente, vive num clima diferente. Então, é muito importante a gente conversar e fazer essa terapêutica justamente individualizada, inclusive quando se fala sobre dieta. E aí eu queria que você falasse uma coisa que eu achei lá no seu Instagram, que eu achei fantástico, e eu acho que é muito importante a gente falar, não é sobre acaba sendo também, né, sobre constipação intestinal, que é uma forma aí que eu achei bizarra, né, é uma situação que está acontecendo na internet, algumas pessoas estão reproduzindo isso na internet, né, estão fazendo esse teste que envolve a ingestão do café, mas não da forma com que a gente está acostumado a tomar o cafezinho. Conta pra gente o que tá acontecendo, pessoal. Eu acho que tá meio doido, né, doutora? Isso é muito perigoso, né? Lúcia, é complicado, viu? Mas existe uma corrente aí, né, sobre a realização de enema de café para tratamento de constipação, para desintoxicação do intestino. O problema é a forma como isso chega nas pessoas, né? Chega como se fosse um milagre, né? E não é assim que funciona, né? Porque o enema de café, ele não tem comprovação científica, ele não é uma terapêutica preconizada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, justamente porque ela tem riscos, né? Primeiro, por conta da temperatura. Eventualmente, a temperatura chega mais alta do que o intestino comporta, né? Segundo, pelas próprias substâncias irritativas do café. Eventualmente, chega paciente com colite associada aí ao uso de substâncias via retal, né? E a outra coisa é a pressão com que esse café entra. Dependendo de como se faz essa pressão, a gente tem até risco de perfuração, ou a sonda que é introduzida no reto, às vezes é mais rígida do que o próprio reto comporta, né? O reto é delicado, né? E às vezes pode ocorrer perfuração. Então, como é um tratamento que não tem evidência e também tem muitos riscos, eu não sou a favor dele mesmo, né? E eu tento orientar, né, os pacientes justamente que numa situação de constipação, que faça a sua consulta, que procure um especialista, porque às vezes é muito mais simples, como por exemplo, tô tomando pouca água, né? E um cafezinho é tão mais gostoso via oral, né, gente? Um cafezinho é uma delícia. Por favor, né? Eu tô aqui em Varginha, aqui polo aqui, né, de café, Varginha, Três Pontas. Então a gente tem uma audiência muito boa em Minas Gerais. Por favor, viu, gente? Vamos continuar tomando café via oral e não via retal, porque a gente já tá entendendo que isso aí é uma coisa que tá circulando em TikTok da vida, em Instagram da vida, e a gente tem que tomar cuidado, viu? Isso aí pode ser sério, pode trazer agravantes, né? Outra, pra gente finalizar aqui, doutora, outra questão é não sair tomando laxante, né? Só porque tá com constipação. Vou passar ali na farmácia, vou comprar um laxante aqui que vai resolver. A minha tia indicou um lá, vou comprar. Não é assim que funciona, né? Pois é. Primeiro, porque existem diversos tipos, né, de laxante. A gente tem laxantes osmóticos, emolientes, irritativos. Então, existem várias formas da gente trabalhar com os laxantes. E outra coisa é que se está chegando nesse ponto de não conseguir controlar com a alimentação, a gente precisa pensar na possibilidade de ter alguma lesão estrutural no intestino, né? Então, não é incomum a gente atender pacientes que ficaram caprichando muito em laxantes, e daí faz uma colonoscopia e descobre que estava, na verdade, com um tumor, né? Então, é muito importante a gente pesquisar, porque intestino devagar pode ser sinônimo de alimentação ruim, de baixa ingestão de água, mas também pode ser uma diverticulose, uma desmotilidade, e pode ser também uma lesão no intestino, né? Um pólipo ou até mesmo um câncer. Então, é muito importante, na situação de constipação, investigar, né? Doutora Maria Júlia Segantini, coloproctologista,
Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por trazer tanta informação e por esclarecer tantas as nossas dúvidas aqui, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, se cuidem, porque o intestino importa. Importa muito, né? O nosso intestino manda e muito no nosso corpo aqui, tá bom?